Oi, pessoal, tudo bom? E aí, como é que foi a provinha de português? Tava fácil ou difícil? Fácil, né? Então tá. Então é o seguinte, amanhã, tá? É o dia da provinha de ciências. Super tranquila, tá? Nós vamos falar nessa provinha de ciências um pouquinho sobre o sistema solar, tá? Então, assim, lembrando, né, que a prof falou para vocês, se eu conseguir falar sobre um pouquinho sobre os planetas, né? Nós temos 8 planetas no sistema solar, tá? Antigamente nós tínhamos 9, lembram que os cientistas reclassificaram o Plutão por causa do tamanho dele? Ele não sumiu, ele continua lá. Só que por causa do tamanho dele, por ele ser muito pequeno, ele foi reclassificado. Ele não é mais considerado um planeta, porque é muito pequenininho, tá? Então, nós temos 8 planetas no sistema solar. Como é o nome do nosso planeta? Terra. Nosso planeta se chama Terra, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre os movimentos que a Terra faz. Então, a Terra faz 2 movimentos. Um se chama rotação e o outro se chama translação. O movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, então, em torno de si mesma, vai girando em torno dela mesma. Esse movimento dura em torno de 24 horas, ou seja, um dia e uma noite, né? O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Ao mesmo tempo que ela está fazendo o movimento de rotação, ela está fazendo o movimento de translação. Só que o movimento de translação, que é o que ela faz em volta do Sol, dura mais. Esse movimento dura 365 dias, ou seja, um ano inteiro ela leva para fazer a volta no Sol, tá? Por isso que nós temos as estações do ano e também o dia e a noite, de acordo com a distância que ela tá do Sol, nós temos as estações do ano. E de acordo com se nós estamos de frente para o Sol ou de costas para o Sol, nós temos o dia e a noite. Quando a gente está de frente para o Sol, nós estamos tendo o dia. No momento que a gente virou de costas, nós temos a noite. Tá? Isso se dá durante o movimento que a Terra está fazendo em volta do Sol, que se chama translação. Certo, pessoal? Também, tá? Lembramos dos astros luminosos e astros iluminados. Astros luminosos são aqueles que possuem luz própria, ou seja, as estrelas. Qual é a maior estrela que nós temos? O Sol. Por isso que a Terra faz o movimento em volta do Sol, porque a Terra não tem luz própria. Os astros iluminados são aqueles que não têm luz própria, precisam da luz de outros astros para se iluminar. Os planetas, por exemplo, assim como a Terra, não têm luz própria, por isso são iluminados por uma estrela. Nós precisamos da luz da estrela Sol para nos iluminar. Então, os planetas são iluminados e as estrelas são luminosos. Recapitulando, luminosos possuem luz própria, iluminados não possuem luz própria, precisam da luz de outro astro, tá? Também temos em ciências os recursos naturais do planeta, tá? Então, esse nós já estudamos até lá na escola, nas aulas presenciais. Um dos recursos naturais do planeta, do meio ambiente, é a água. Então, a água nós estudamos um pouquinho lá na escola ainda, que ela se apresenta em 3 estados físicos. Lembram disso? Os 3 estados físicos da água são líquido, sólido e gasoso, tá? Líquido é quando a gente abre a torneira,
Quando a gente vê o mar, os oceanos, as lagoas, ela está em estado líquido, tá? O estado sólido da água é quando a gente congela essa água dentro, quando a gente abre o congelador para pegar aquela forminha de gelo, a água está ali em estado sólido. O estado sólido da água é o gelo, tá? E o estado gasoso da água é o vapor. É quando a gente esquenta demais, que ferve demais, ela sai aquela fumaça, ela se transforma em fumaça, vira o estado gasoso, tá? Se a gente colocar uma caneca de água para ferver no fogão, e se a gente esquecer dela ali, ela vai sumir todinha, porque ela vai se transformar todinha em estado gasoso, em vapor, né? Lembraram? Nós estudamos também que a água é indispensável para a vida, né? Sem a água a gente não viveria. E é por isso também que a gente tem que poupar a água, cuidar da água do planeta, porque ela está acabando, porque as pessoas não estão sabendo cuidar. Parece que é brincadeira, parece que é mentira. Deus nos defenda, tomara que um dia a gente não tenha que vivenciar isso, que a água está acabando de verdade, é o nosso papel, a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar da água antes que ela acabe, porque a água é indispensável para a vida, né? Se a água acabar, não vai existir mais vida, tá, pessoal? Estudamos também o ar, né? O ar a gente já estudou já no meio da quarentena, né? Então, o ar é outro recurso natural do meio ambiente do planeta Terra, tá? O ar é uma mistura de vários gases, principalmente o oxigênio, que é o ar que a gente respira, o gás carbônico, que é o que a gente coloca para fora, né, ao respirar, e o nitrogênio. E é por isso até que a gente sempre fala que é importante estar perto de plantas, né? Porque o gás que a gente põe para fora é o gás, é o ar que as plantas precisam para sobreviver. E é o que elas colocam para fora é o que os seres humanos precisam para sobreviver. A gente quando põe para dentro, põe oxigênio. Quando põe para fora, põe gás carbônico. A planta é o contrário. Quando põe para dentro, põe o gás carbônico. Quando põe para fora, põe o oxigênio. Então a gente diz que as plantas limpam o ar para nós, né? E também tem o nitrogênio também na composição do ar. Tá, pessoal? O vento nada mais é do que o ar em movimento. Quando a gente movimenta o ar, é o vento. Quando a gente tem um ventilador, a hélicezinha do ventilador faz o ar ficar em movimento. E aí se dá aquele vento. Então não esqueçam, vento é o ar em movimento, tá? Também vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos, seres não vivos, que é a matéria bruta. Seres vivos, pessoal, tudo o que nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, quando a gente quer saber se é um ser vivo ou não, a gente tem que se perguntar: nasce? Cresce? Se reproduz? Morre? Se for sim, a resposta sim, é um ser vivo. Se for não, não é um ser vivo. Por exemplo, de seres vivos, né? Seres humanos, os animais, as plantas, os fungos, as algas, as bactérias são seres vivos, tá? E os seres não vivos podem até estar na natureza. Podem estar na natureza. Nem por isso são seres vivos, porque não nascem, não crescem, não se reproduzem, não morrem, são inanimados, não têm vida, tá? Por exemplo, a água. A água não é um ser vivo, mas está na natureza. O solo não é um ser vivo, as pedras não são seres vivos. Podem até estar na natureza, mas não são. Não nascem, não crescem, não morrem, né? Não se reproduzem. E a matéria bruta, então, é tudo aquilo que foi construído, que é um material, que também não tem vida. Casa, madeira, os móveis, né? O cimento,
o tijolo, isso é matéria bruta. Certo, pessoal? Então, por enquanto, de ciências, ficamos por aqui, tá? Beijinho da prof.